O budismo nasceu na Índia, no século VI antes da Era Comum, através da vida e ensinamentos de Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda. Siddhartha nasceu por volta de 563 ou 480 antes da Era Comum. As datas variam de acordo com diferentes fontes em Lumbini, no atual Nepal. Ele era filho de um rei e, de acordo com a tradição, levou uma vida protegida e luxuosa na juventude. No entanto, Siddhartha ficou profundamente perturbado ao confrontar a realidade do sofrimento humano ao testemunhar a velhice, a doença e a morte. Ele decidiu abandonar sua vida de conforto em busca de uma compreensão mais profunda da existência e uma solução para o sofrimento. Após vários anos de busca espiritual, meditação e ascetismo, Siddhartha atingiu a iluminação debaixo de uma árvore Bodhi. A árvore de Bodhi ou figueira de Bodhi era uma grande e antiga figueira sagrada, da espécie Ficus religiosa localizada em Bodh Gaya, Bihar, na Índia. Tornando-se o Buda, que significa o iluminado ou desperto, foi durante essa experiência, conhecida como a iluminação, que ele alcançou uma compreensão profunda das causas do sofrimento e do caminho para superá-lo. O Buda passou o restante de sua vida ensinando seus insights e formando uma comunidade de seguidores, conhecida como a Sangha. Seus ensinamentos centrais giram em torno das 4 nobres verdades e do nobre caminho óctuplo. Essas verdades abordam a natureza do sofrimento, suas causas, a possibilidade de cessação do sofrimento e o caminho para atingir essa cessação. Um insight é um acontecimento cognitivo de compreensão, conhecimento e intuição. O budismo, ao longo do tempo, se ramificou em diferentes tradições, como Theravada, Mahayana, Vajrayana, entre outras, cada uma com suas interpretações específicas dos ensinamentos do Buda. O budismo eventualmente se espalhou para várias partes da Ásia, mais tarde, para outras partes do mundo. Cessação é quando interrompe algo. Antes da iluminação. Siddhartha Gautama, o futuro Buda, nasceu em Lumbini, Nepal, por volta do século VI a.C. Ele era filho de um rei e levava uma vida de conforto e luxo. No entanto, Siddhartha ficou profundamente perturbado ao testemunhar a realidade do sofrimento humano ao encontrar a velhice, a doença e a morte. Isso o levou a questionar a natureza da existência e a buscar respostas além dos limites do palácio. Busca espiritual. Determinado a compreender a causa do sofrimento e encontrar um caminho para a libertação, Siddhartha deixou sua vida de príncipe e embarcou em uma jornada espiritual. Ele se tornou um asceta, praticando austeridades extremas e estudando com vários mestres espirituais da época. No entanto, apesar de seus esforços, Siddhartha não encontrou a resposta que buscava. Iluminação. Siddhartha abandonou as práticas ascéticas e decidiu meditar sob uma árvore Bodhi. Foi lá que ele alcançou a iluminação, tornando-se o Buda, o iluminado ou o desperto. Durante esse momento de insights, ele compreendeu as 8 nobres verdades que formam a base dos ensinamentos budistas. Depois da iluminação. Após atingir a iluminação, o Buda começou a ensinar seus insights a um grupo de seguidores conhecidos como a Sangha. Ele passou o restante de sua vida percorrendo a Índia, compartilhando suas doutrinas e formando uma comunidade de monges e monjas. O Buda enfatizou o caminho do meio, que evita extremos de indulgência sensual e austeridade ascética. O Buda morreu por volta dos 80 anos, alcançando o Parinirvana, que representa a liberação final do ciclo de renascimento. Seus ensinamentos foram preservados oralmente e, eventualmente, registrados nos sutras, tornando-se a base para as várias tradições do budismo que se desenvolveram ao longo do tempo. O impacto duradouro de sua vida e ensinamentos continua a influenciar milhões de seguidores em todo o mundo. O budismo tibetano e o Zen são 2 tradições distintas dentro do vasto espectro do budismo.
e cada uma delas tem suas características únicas. Aqui estão algumas diferenças-chave. Origens e história. Budismo tibetano. Também conhecido como Vajrayana, o budismo tibetano tem raízes no Mahayana e foi influenciado por elementos da tradição indiana, bem como por práticas locais e culturas do Tibete. Ele incorpora uma variedade de ensinamentos e práticas, incluindo rituais elaborados, visualizações complexas e o uso de mantras. O Zen, por outro lado, é uma tradição e se originou na China conhecida como Shen, antes de se espalhar para o Japão, onde se tornou Zen. O Zen é conhecido por sua ênfase na simplicidade, na meditação direta e na transmissão direta de ensinamentos de mestre para discípulo. Meditação. O budismo tibetano inclui uma ampla gama de práticas meditativas, muitas das quais envolvem visualizações, rituais e a recitação de mantras. A meditação pode ser parte integrante de rituais mais complexos. O Zen é notável por sua abordagem direta e simplificada da meditação. A prática central no Zen é a Zazen, uma forma de meditação sentada, que busca uma compreensão direta da natureza da mente e da realidade. Mestre e discípulo. Budismo tibetano. A tradição tibetana tem uma ênfase significativa na relação entre o mestre espiritual lama e o discípulo. A transmissão dos ensinamentos muitas vezes ocorre de forma pessoal e íntima, com o discípulo recebendo instruções diretas do mestre. O Zen também valoriza a relação mestre-discípulo, mas a transmissão do Dharma muitas vezes ocorre de maneira mais direta e não verbal, através de experiências de iluminação compartilhadas durante a prática de Zazen. Arte e estilo de vida. Budismo tibetano. A tradição tibetana é conhecida por sua rica arte religiosa, incluindo dankas, pinturas religiosas, esculturas e danças rituais. Além disso, aspectos do budismo tibetano podem estar entrelaçados com a cultura e política do Tibete. O Zen, em contraste, muitas vezes valoriza a simplicidade e a apreciação da vida cotidiana. A estética Zen influenciou a arte, a arquitetura e as práticas, como a cerimônia do chá no Japão. Apesar dessas diferenças, ambas as tradições compartilham a raiz comum no budismo e compartilham o objetivo último de alcançar a iluminação e aliviar o sofrimento humano. Cada uma oferece uma abordagem única para alcançar esses objetivos.